detalhes e a participação de Bolassi no Cruzeiro, e as últimas do mercado, bastidores, finanças, para completar. Gabigol enchendo a bola do Cruzeiro às vésperas de jogo contra o Fla. Pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te atualizar agora sobre as possibilidades para o novo calendário do futebol brasileiro, que será anunciado nessa quarta-feira pela CBF. A maior novidade deve ficar para a Copa do Brasil, que terá 5 fases, com jogos apenas de ida. Acabou aquela história de mata-mata com jogos de ida e volta. Somente as fases de oitavas, quartas e semifinal devem ter jogos de ida e volta, com uma observação importante. A final também deve ser disputada em jogo único com campo neutro. CBF também prepara uma série de outras mexidas. A ideia é que o Campeonato Brasileiro comece antes, na comparação com o que aconteceu em 2025. Você vai lembrar que o Brasileirão dessa temporada teve início em 29 de março. Só para arrematar, existe a possibilidade de campeonatos estaduais coincidirem na sua fase final com o início do Campeonato Brasileiro. Os estaduais tiveram uma redução de 16 para apenas 11 datas. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que enfrenta o Flamengo na próxima quinta-feira, 19h30, no Maracanã. Jogo super importante, e Gabigol, às vésperas dessa decisão, decidiu fazer um afago no torcedor cruzeirense. Gabi tem uma história muito grande com o Flamengo e já foi acusado por torcedores do Cruzeiro de não fazer, de continuar demonstrando carinho e afeto pelo seu ex-clube. Pois bem, o Gabigol foi às suas redes sociais e escreveu "Maior de Minas", fazendo referência ao Cruzeiro, para a alegria do torcedor da Raposa. Cruzeiro que no jogo de ida do Campeonato Brasileiro venceu o Flamengo por 2-1 com um gol de Gabigol. Só para registrar, a segunda vez que o Gabigol enfrenta o Flamengo desde que deixou o rubro-negro, a primeira jogando no Maracanã. O reencontro com a torcida promete ser bastante interessante, embora, imaginemos, o Gabigol deva começar o jogo na condição de reserva. Por que o jogo é tão importante para o Cruzeiro? Hoje a Raposa aparece 4 pontos atrás do Flamengo, com o jogo a mais. Se o Flamengo vencer, ele abre 7 pontos, ainda com a possibilidade de aumentar essa distância para 10. E aí dá para dizer que as chances de título do Cruzeiro vão ficar bem pequenas. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que decidiu mudar a condição do contrato de Bolassi. Já contei para vocês que o atacante do Congo não deve permanecer em 2026, certo? Pois bem, o contrato atual se encerra em 31 de dezembro e havia uma projeção, uma cláusula que permitia a prorrogação automática do vínculo por mais um ano, além de um reajuste de 25% dos salários caso ele disputasse metade dos jogos do Cruzeiro na temporada. O Cruzeiro já jogou 47 vezes em 2025 e o Bolassi esteve em 28 partidas. Ou seja, o Bolassi nesse momento tem mais do que a metade dos jogos do Cruzeiro. Para evitar qualquer risco de uma prorrogação automática sem a vontade do Cruzeiro, Raposa conseguiu convencer o Bolassi a aceitar a exclusão dessa cláusula no contrato. Dessa maneira, o Bolassi pode jogar quantas partidas for daqui até o fim do ano, que não tem assegurada a sua permanência em 2026. Ótima notícia para uma diretoria que não quer contar com o Bolassi nem com o Eduardo para o próximo ano, a menos que eles arrebentem nessa reta final de temporada. Como eu já havia dito em outros vídeos, a intenção no Cruzeiro hoje é renovar o elenco e ter jogadores mais jovens que possam garantir um ganho esportivo dentro de campo, além de vendas interessantes no futuro não tão distante. Tudo para que a filosofia do Matos de trazer jogadores veteranos aos pouquinhos seja substituída por essa nova metodologia. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que decidiu mudar de forma radical sua filosofia de contratações de reforços desde a saída de Alexandre Matos. Só para lembrar que enquanto era comandado pelo Matos, o Cruzeiro investia em jogadores jovens, mas também em veteranos. Foi nessa condição que acabaram contratados o Cássio, 38 anos de idade, o Bolassi, 36, Carlos Eduardo e Fagner, 35, Fabrício Bruno e Gabigol, 29 anos. Mas, depois da saída do Matos, Pedro Lourenço, Pedro Júnior e Paulo Pelaipe decidiram se sentar à mesa e chegaram a uma conclusão. Não dá mais para contratar jogadores veteranos que podem garantir um ganho esportivo, mas certamente não vão assegurar uma venda futura. E diante disso, o Cruzeiro passou a buscar apenas atletas jovens. Os 4 reforços contratados nessa janela, todos bem mais novos do que os jogadores que eu citei. O mais velho de todos, Luiz Sinisterra, colombiano de 26 anos de idade. O Cruzeiro também fechou com Rian Guilherme, volante de 22 anos, com Arroio, atacante de 19, e com Cauê Moraes, lateral direito de 18. Cruzeiro também já tem seu primeiro reforço garantido para 2026. Trata-se de Neiser Villarreal, atacante colombiano de 20 anos de idade que pertence ao Milionários. Ele assinou um pré-contrato e vira reforço cruzeirense a partir de dezembro, embora só possa jogar
a partir do ano que vem. Essa mudança no perfil de contratações tem a ver com a capacidade de investimento. O Cruzeiro pode gastar mais com direitos econômicos, mas pretende recuperar esse investimento com as transferências desses atletas num futuro não tão distante. DG Faria, mais uma pergunta sobre Gabigol no Galo. Deixa eu mandar mensagem também para um dirigente atleticano, né? Porque aí a gente escuta os dois lados. Quer ver, ó? Boa noite. Tudo bem por aí? Se há alguma possibilidade virar reforço para 2026. A apuração do pessoal do Dia dá conta de que o Sampaoli fez o pedido da contratação do Gabigol. Eles trabalharam juntos no Flamengo e também da volta do Alan, que está no Flamengo hoje, mas nunca conseguiu render no rubro-negro como jogou nos tempos de Galo, tá? Mandei mensagem para um dirigente do Atlético que eu não vou identificá-lo, escrevendo assim, passando para saber se há alguma possibilidade de o Gabigol virar reforço para 2026. Resposta de um dirigente do Atlético agora 19h30, nenhuma chance, tá? Então o Galo também está descartando. É natural que não vão confirmar mesmo, né? Ainda que exista o interesse do Atlético. Até porque o Cruzeiro, se o Atlético admite publicamente esse interesse, aí que o negócio fica ainda mais distante. O Ronan Lima, Nicola, Cruzeiro negocia com o Patrick Mercado para 2026. Deixa eu só confirmar, mas esse cara é equatoriano e joga lá. Quer ver? Ó, é um dos caras que me encantaram. Ele mesmo, no Independente Del Valle, 22 anos de idade. Deixou excelente impressão nos jogos que eu assisti dele na atual temporada. 39 jogos, 6 gols e 10 assistências, tá? Jogador que também já tem atuado na seleção equatoriana. Muito bom mesmo, tá? Quer ver? Ó, vou printar aqui o nome dele, a ficha técnica dele, para mandar para uma pessoa do Cruzeiro. E o fato de ter 22 anos se adequa a uma nova realidade do Cruzeiro. O Cruzeiro tem buscado jogadores com idade baixa para garantir ganho esportivo e no momento seguinte também um aspecto financeiro. Quer ver? Eu vou mandar para essa pessoa aqui, ó. Mandei. O Cruzeiro finaliza sim à tarde a preparação para o duelo contra o Flamengo amanhã no Maracanã. Ingressos dos visitantes esgotados. O Cruzeiro terá o apoio da Nação Azul para esse duelo decisivo. A equipe que vinha numa sequência espetacular acabou tendo no meio do caminho essa pedra que foi a derrota para o Vasco, mas vida que segue, cabeça erguida, moral elevada. É assim que o Cruzeiro viaja hoje à noite para o Rio de Janeiro. Uma semana produtiva, uma semana em que teve o técnico Leonardo Jardim ganhando uma boa opção para o banco de reservas. O Sinesterra, o colombiano que acabou inclusive marcando o seu primeiro gol naquela virada contra o Bahia, ficou de fora da partida contra o Bragantino, contra a equipe também do Vasco, e está de volta. É uma excelente alternativa no banco de reservas. Falando em alternativa no banco, Gabigol reencontra pela primeira vez o Flamengo no Maracanã. O Gabigol, que no estádio do Maraca tem 82 gols marcados, foram 79 pelo Flamengo e 3 pela equipe do Santos. Ainda no departamento médico, o único atleta é o Fagner, já nesse processo também de transição. O Cruzeiro tem praticamente todos os jogadores à sua disposição. É força máxima para o duelo, não só contra o Flamengo, mas também para a sequência do Campeonato Brasileiro, tendo a Copa do Brasil no final da temporada. O time azul já pensando no duelo de domingo contra o Sport, 8h30 da noite no Mineirão. Promoção de ingresso, R$30 é o preço único para lotar o Gigante da Pampulha. O Cruzeiro segue voando baixo na temporada. O time azul que terá amanhã o reencontro também, não só do Gabigol com o Flamengo, mas o time azul que parabenizou o Fábio ontem. O Fábio que está na equipe do Fluminense. O Cruzeiro vai estar no Rio de Janeiro e já publicou nas suas redes sociais uma homenagem ao goleiro do Tricolor das Laranjeiras.
Tá certo, 45 anos do Fábio, ele que conquistou 3 Copas do Brasil com o Cruzeiro, 2000, estava no banco de reservas do goleiro André, teve 2017, 2018, teve também 2 campeonatos brasileiros, 13 e 14, e vários campeonatos estaduais. Tá certo? Bom dia!